Se você investe ou pretende investir, você precisa entender como funciona o imposto de renda sobre os seus ganhos. Afinal, ninguém quer ser pego na malha fina por falta de informação, correto? Correto. Oi, eu me chamo Rosalvo e nesse canal nós falamos sobre finanças e investimentos. Então, se você é novo ou nova por aqui, já vou te pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Muita gente acha que investir é só deixar o seu dinheiro parado e esperar ele crescer, mas não, muita gente se esquece do imposto de renda. E esse é um detalhe fundamental. Dependendo do tipo de investimento, pode ser que você precise pagar o imposto toda vez que você vende algum ativo. Ou pode ser que esse imposto seja retido diretamente na fonte. E também há alguns casos de isenção desse imposto. E hoje eu vou te ensinar como funcionam os impostos em 3 tipos de ativos: fundos imobiliários, ações e na renda fixa, que são os tipos de investimentos mais comuns entre os brasileiros. Então fica comigo até o final que eu vou te mostrar em quais casos você vai precisar pagar o imposto de renda, evitando que você cometa erros agora que o prazo de declaração está quase para abrir. Vamos começar pelos fundos imobiliários, ou simplesmente FIIs, que são os queridinhos dos investidores que gostam de receber ali uma renda todos os meses. Bom, e aqui a gente já começa com uma primeira boa notícia, é que os proventos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, pelo menos para a pessoa física. Isso significa que aquele dinheiro que cai na sua conta quando você investe em um fundo imobiliário já é limpo. Não há nenhum tipo de imposto sobre ele e você não precisa pagar mais nada. Você já pode utilizar esse provento como você bem entender. E essa determinação, ela consta na Lei 11.033 de 2004. E ela determina que os proventos recebidos pelos fundos imobiliários e pelos fiagros sejam isentos do imposto de renda. Se você não conhecia e quer saber mais sobre fundos imobiliários e como investir neles, clique no card que vai aparecer aqui no canto da tela e não perca o vídeo aqui no canal que eu falo tudo sobre fundos imobiliários. E aqui nós já vamos a um exemplo prático. Imagine que você recebe R$ 100 em proventos de determinado fundo imobiliário que você tem na sua carteira. Esses R$ 100 já estão livres de imposto de renda. Você pode utilizá-lo como bem entender. Mas preste atenção, essa isenção só vale para a pessoa física. Se você investe por meio de uma empresa, que são as pessoas jurídicas, essa isenção não vale. E aí esses rendimentos para pessoas jurídicas têm um desconto que depende do regime da empresa, se é lucro real, lucro presumido ou simples nacional. Agora preste atenção, eu falei de proventos. Agora, se nós falamos de venda de cotas, a história é diferente. Se você, pessoa física, vendeu as suas cotas de um fundo imobiliário e nessa venda você obteve algum lucro, você precisa pagar um imposto de renda de 20% sobre esse lucro. E nesses casos, o imposto de renda não é retido direto na fonte, por isso você precisa ficar atento aos seus lucros para saber quando precisa pagar. E a forma de pagamento desse imposto, já que não é retido direto na fonte, é por meio de uma DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, que nada mais é do que um boleto. A data de vencimento desse boleto é até o último dia útil do mês seguinte à venda dos seus fundos imobiliários. Vamos a um exemplo prático para você entender. Imagine que você comprou 10 cotas de um fundo imobiliário por R$ 1.000. Só que esse fundo imobiliário se valorizou e daqui a 2 anos ele estará valendo R$ 1.200. E agora você decide vender as suas cotas. Então, no dia 15 de janeiro, você vende suas cotas por R$ 1.200, o que significa que você obteve um lucro de R$ 200. Então, o imposto de renda de 20% vai incidir apenas nesse lucro, que resulta no imposto de R$ 40 que você deve pagar. Então você vai no site da Receita Federal para emitir a sua DARF e o vencimento dela será no último dia útil do mês seguinte, ou seja, de fevereiro. E o que acontece quando nós temos prejuízo nas vendas? Nós não precisamos pagar imposto de renda. A gente pode utilizar esses prejuízos para compensar lucros e diminuir o imposto de renda que a gente tem que pagar sobre alguma operação que nós obtivemos algum tipo de lucro. Como assim? Imagine que você vendeu 2 fundos imobiliários. Em um você teve um prejuízo de R$ 100 e no outro você teve um lucro de R$ 100. Isso significa que esse seu prejuízo pode ser compensado nesse lucro e você não vai precisar pagar exatamente nada. É importante dizer que o valor mínimo da DARF que é emitida pela Receita Federal é de R$ 10. Isso significa que você só vai emitir uma DARF quando seus lucros ultrapassarem R$ 50, que quando você calcular os 20%, vai dar um valor igual a R$ 10. Lembrando que você deve anotar todos os seus lucros e prejuízos. E quando esses lucros ultrapassarem os R$ 50, aí sim você vai e emite o seu boleto. Então imagine que você vende 3 fundos imobiliários. Nele você tem um lucro de R$ 20 no primeiro, R$ 20 no segundo. Até então você não vai precisar emitir DARF ainda, porque ela vai dar um valor menor
que R$ 10. E no terceiro fundo você tem um lucro de R$ 10. Aí sim você já vai precisar emitir a DAF, porque o seu lucro ultrapassou R$ 50, o que significaria um imposto de renda acima de R$ 10. E aí sim você precisa emitir esse boleto. Agora nós vamos falar das ações. Quando nós falamos de recebimento das ações, nós estamos falando de dividendos. E os dividendos, assim como os proventos dos fundos imobiliários, também são isentos do imposto de renda para pessoas físicas, pelo menos até o momento que eu gravo esse vídeo. Isso porque há uma proposta do governo que prevê a aplicação de imposto de renda de 10% sobre rendimentos acima de R$ 50 mil. Mas que fique claro que isso é apenas uma proposta, nós não sabemos se ela vai ser levada adiante ou não. O importante para nós investidores é escolher boas ações e aquelas que mais se adequam ao nosso perfil de investidor, que são fatores que nós podemos controlar. Inclusive, se você quiser saber tudo sobre ações, clique no card que vai aparecer aqui no vídeo e ele vai te redirecionar para um vídeo aqui no canal onde eu explico exatamente tudo o que você precisa saber sobre ações. Não deixe de conferir. Muito bem, nós falamos dos dividendos que são pagos pelas empresas, mas há outra forma de pagamento também, que é chamado de juros sobre capital próprio. E nele sim, há a incidência do imposto de renda. O imposto já é retido direto na fonte e é uma alíquota de 15%. Então você não precisa se preocupar em gerar algum tipo de DAF. Lembrando que nem todas as empresas pagam juros sobre capital próprio. Elas preferem pagar apenas os dividendos e usam esses juros sobre capital próprio para reinvestir na empresa. Mas por que algumas optam por esse tipo de pagamento? Primeiro, porque atrai investidores, principalmente aqueles investidores que estão concentrados em receber uma renda passiva. E o segundo, porque reduz o lucro tributável da empresa, já que ela repassa esse valor e quem paga esse imposto são os acionistas. Agora vamos falar das vendas das ações. Aqui tem uma vantagem em relação aos fundos imobiliários, porque se você vender até R$ 20 mil em ações de determinada empresa, você não precisa pagar imposto de renda sobre o lucro. Vamos a um exemplo. Imagine que você comprou R$ 5 mil em ações e vendeu mais tarde por 7 mil. Independente do lucro, como a sua venda foi de apenas 7 mil reais, você não vai precisar pagar imposto sobre esse valor, já que ele ficou abaixo dos 20 mil reais, que é o limite ali para isenção de imposto. Agora, se você vende mais de 20 mil reais por mês, aí sim você vai precisar pagar um imposto de 15% sobre o lucro. Ainda falando em ações, vamos falar do day trade. Você sabe o que é o day trade? Em resumo, é quando o operador compra e vende ações no mesmo dia, buscando ganhar dinheiro com a valorização das cotas em um curtíssimo prazo. Falando do imposto, incide a alíquota de 20% sobre o lucro nessas operações. Agora vamos falar do imposto de renda na renda fixa. Aqui a maioria dos investimentos ela segue a tabela regressiva do imposto de renda, que começa com a alíquota de 22,5% se você deixa o seu dinheiro até 180 dias e pode chegar à alíquota mínima de 15%, caso você deixe o seu dinheiro aplicado nesses investimentos por um período acima de 720 dias. Nesses casos, o imposto já é retido direto na fonte e você não precisa emitir nenhum tipo de boleto, nenhuma DAF para fazer o pagamento. Isso vale para CDBs, RDBs, o COI, que são os certificados de operações estruturadas, Tesouro Direto, debêntures convencionais, as LCs, que são as letras de câmbio, e os fundos de investimentos de renda fixa. Sobre todos esses investimentos que eu mencionei, incidem o imposto de acordo com a tabela regressiva do imposto de renda. Além disso, também incide o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, e ele é zerado caso você deixe seu dinheiro na aplicação por mais de 30 dias, ou seja, você não precisa pagar nada. Mas existem algumas isenções para pessoas físicas na renda fixa. Há exemplos das LCIs e LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, CRIs, CRAs, as debêntures incentivadas e até mesmo a própria poupança. E essa isenção ocorre porque geralmente elas financiam setores estratégicos, como o imobiliário ou do agronegócio. E o governo acaba incentivando os investidores a colocar o seu dinheiro nesse tipo de ativo. Lembrando que, em se tratando de LCI, LCA, CRI, CRA, essa isenção vale apenas para pessoas físicas. Então vamos agora fazer um resumo de tudo isso que nós vimos aqui. Nos FIIs, os proventos são isentos de imposto de renda para a pessoa física, mas incide a alíquota de 20% em caso de vendas das cotas, e essa alíquota é sobre o lucro. Já quando falamos de proventos para pessoas jurídicas, incide um percentual de imposto de renda que depende do regime da empresa. Nas ações, os dividendos também são isentos de imposto de renda, mas juros sobre capital próprio e vendas acima de R$ 20 mil por mês incide a alíquota de 15%.
Já no day trade, essa alíquota é de 20%. Na renda fixa, a tributação ela é automática, retida direto na fonte, e segue a tabela regressiva do imposto de renda. Porém, há alguns ativos que são isentos desses impostos. Lembrando aqui que em todos os casos é preciso declarar um imposto de renda. Deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo de passo a passo de como declarar os seus investimentos. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigado por ter ficado até o final e até o próximo vídeo. Tchau!